Bem-vindos ao nosso segundo episódio, Papo com a Boss. Eu sou a Franciele Voz, idealizadora do Boss Club Woman, um grupo de mulheres empreendedoras que revolucionou o mercado de como fazer negócios em Curitiba e como você aumentar o seu network. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que além de ser uma boss, é minha amiga de infância, que é a Carol. Não vale, né? Ó, fui privilegiada pra estar nos primeiros. Lógico, né? Isso a gente tem que ter essa vantagem. Obrigada. E a pelo Carol, convite. né? Minha amiga Carol, mas para vocês eu quero apresentar ela como ela é. Ela é economista e especialista em gestão comercial e vendas. Ela, além de empresária, ela também é executiva da Gol há mais de 12 anos e agora empresária do ramo da carne há 6 anos. Carol, como que é a Carol Boss? Ai, é difícil até de descrever, porque é tanta correria. Mas eu falo, né? Mulher é meio polvo, faz de tudo um pouco. Mas assim, hoje eu me vejo muito, e acho que eu tô aprendendo a ser assim, muito voltada pro meu 80-20. E eu falo que essa voz, acho que veio lá de trás, assim. Desde 16 anos eu sempre trabalhei com a minha família, meus pais tinham empresa. E meu pai tinha, assim, ele meio que deixava muitas coisas para eu decidir. Então, acho que veio nascendo com isso. Eu até falo pro meu marido que eu tenho uma energia muito masculina. Às vezes eu falo para ele, me segura um pouco, porque eu tenho essa ousadia e eu não me conformo. Sempre eu acho que tem mais coisa que dá para fazer. E, assim, a gente tá. Executiva da Gol, cuidando de grandes contas. Hoje minha carteira ela tá toda baseada em São Paulo, faço fechamento de contratos de grandes contas que tem um grande volume aí de viagens. E há 6 anos estamos aí com a Tio da Carne, que graças a Deus também está indo super bem. A gente está bem satisfeito. Tem muita coisa para fazer ainda, mas com certeza a gente já sabe que muita coisa já foi feita e agora é caminhar para frente, cada vez mais. E como que tá o Tio da Carne hoje? Que começou aqui em Curitiba, agora já estão em outras cidades. A especialidade principal é o delivery, né? Isso. Tanto aqui quanto nas outras cidades. Como é que tá hoje? Isso. Então, a Tio da Carne, que não era Tio da Carne, então lá em 2017 ela nasceu como Família Corte Nobre na época. Na época a gente não tinha nenhuma pretensão de ser delivery. Na verdade, ela veio de uma necessidade, até engraçado isso, ela veio de uma necessidade de liquidez. Porque eu já trabalhava como CLT, já era executiva, e o meu marido na época, ele era engenheiro, trabalhava com construção, ramo nada a ver com o que a gente está atualmente. Trabalhava com construção civil e acabou vindo aquela crise imobiliária lá de 2016. Então, a gente se viu no momento que era pura emoção, vende, não vende imóvel. Até que um dia nós dois conversando, a gente falou, vamos montar alguma coisa que nos traga liquidez. Até porque eu já tinha vindo de um histórico de família que trabalhava com varejo, né? Pro cliente, direto para o cliente final. Falei, vamos trabalhar com alguma coisa. Então, assim... Hoje às vezes me perguntam, falo, sério, mas o açougue era de família? Eu falo, não era de família. Foi assim, uma conversa, a gente desesperado para ter alguma coisa para fazer que trouxesse liquidez, e a gente um dia indo comprar carne, a única coisa que a gente tinha conectado com a carne era a vontade de fazer um churrasco e uma festa. Era a única coisa que nos conectava com o ramo, é muito engraçado. E a gente indo, e a gente sempre morou no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A gente indo um dia para um açougue e a gente sempre, quando queria comer uma carne melhor, a gente ia até o portão. A gente falou, cara, você já percebeu que cada vez que a gente quer comer alguma coisa diferente, a gente tem que ir até o portão? Falei assim, então tá faltando um negócio, um açougue, uma casa voltada para carne nesse ramo aqui na região. Então a gente começou a estudar a respeito disso. Não, na época ainda eu falhei em não contratar a Fran como na época que hoje você fala muito sobre plano de negócio, eu vejo que é muito necessário. Até quando a gente abriu a loja de balneário a gente fez isso, mas lá no começo, sendo bem sincera, não houve isso, houve só um entendimento sobre o que faltava na região. E a gente começou a meter a cara mesmo, mudamos completamente sem saber de nada. A gente foi investigando, estudando. Acho que vem muito naquele melhor feito do que perfeito. Então, a gente bateu muita cabeça no começo, não foi nada fácil. Mas, enfim, hoje estamos com 3 casas. Então, a nossa matriz, que fica aqui em Curitiba, né? Uma loja em Balneário Camboriú e uma loja em Porto Alegre. Hoje, 90% do nosso faturamento é delivery. E hoje, nós já somos considerados o maior delivery de carne fresca do sul do Brasil. Que legal!
legal, parabéns, não sabia. Muito massa. Muito legal. Carol, quando a gente fala assim, são muitos desafios quando você vai abrir um novo negócio. E o que eu vejo dentro, você abrindo uma empresa, é normalmente aquilo que as pessoas conhecem mais. Elas são especialistas sou especialista na área da estética, sou psicóloga, como a gente teve a Camila Moura, então, no último episódio. Então, mas de vocês, eu acho que tanto você quanto o Rafa, vocês são especialistas em vendas. Então, eu acho que isso que traz essa sabedoria. Então, você ter um produto bom, vocês prezarem por qualidade, vocês entenderam o melhor local ali para você colocar a sua loja, né? Até porque ali, como é um lugar onde vocês sempre viveram, então tinham muitos conhecidos que a gente sempre acha que vai ter o apoio, né, dos conhecidos ali no início. E então, já é um conhecimento. Então, por mais que eu não desenhei um plano de negócio, mas tem muitas coisas que, por você ser empresária desde nova, você cuidar, ajudar na empresa do seu pai, e depois você ficou à frente dessa empresa por muitos anos. O Rafa também sempre teve muitas empresas, então, está ligado ali com o comércio. O diferente, acho que para o Rafa, que ele normalmente vendia serviço, e você estava no varejo vendendo produto sempre. Conhecia a região. E como que é? Porque você fazer algo que você já conhece, você é especialista, já tem muitos desafios. E o que vocês sabiam fazer era churrasco. E um ótimo churrasco, gente. Eu fui em vários. Era muito bom. E aí, como é que faz? Porque você contratou alguém que era... Porque, assim, eu não sei o que fazer, eu quero abrir alguma coisa, eu contrato um especialista, que ele vai ser melhor do que eu, para poder entregar aquilo que eu quero para o meu público, né? Como é que foi? Então, eu falei que desde o momento que a gente tomou a decisão de que seria um açougue, então a gente tinha certeza, a gente foi exatamente isso, buscar pessoas que pudessem nos ajudar a formatar esse negócio. E eu falo que o universo conspira muito a favor daquilo que, tipo, tem aquele dizer, né, dá o passo que Deus coloca o chão, que seja ousado, né, o que você mais escuta, principalmente para empreendedores, né, que você tem que, em algumas vezes, ser ousado. E isso foi muito interessante, porque naquele momento que a gente decidiu, além de, obviamente, a gente buscar essas informações, parceiros, pessoas que não nos enxergavam como concorrentes, buscar mesmo ajuda, orientação. Por incrível que pareça, no meu prédio tinha uma moça que era supervisora de uma loja há muitos anos, de um açougue bem conceituado em Curitiba. Então eu perguntava muita coisa para ela. Então a gente tava descobrindo algumas coisas, eu falava, Amanda, e isso? Como é que é isso? Aí ela me falava, então ela mesmo foi uma ponte para a contratação do meu encarregado na época. Então, ela ficou sabendo de uma pessoa que tinha acabado de ir para o mercado de trabalho, que estava precisando. Então, assim, ela já passou o contato dele, realmente foi um pilar super importante nesse início. Tinha coisas que ele ficava até irritado comigo, porque ele tinha um jeito dele montar o balcão, aí eu, claro, mulher, perfeccionista, queria dar ali algumas dicas para ele mudar, ele falava, não pode ser assim, mas essa carne aqui, não dá para tirar desse plástico feio? Não, a carne escurece, eu não sabia essas coisas, entendeu? Então, assim, foi muito bacana, a gente teve que ser humilde mesmo, a ponto de assim, não ser enganado, porque daí tinha essa fragilidade da nossa parte, porque também tinha coisas que a gente não sabia, mas, por outro lado, acreditar no potencial daquele colaborador, investir nele também, porque não foi um colaborador que, sendo bem, naquele momento não era uma pessoa que a gente poderia pagar todo aquele valor, a gente estava pensando ali num valor menor com relação a salário, mas a gente entendeu, fala assim, não, é melhor a gente investir, porque é um investimento que vai trazer retorno, principalmente num momento que a gente ainda está aprendendo. E é aquilo, a gente foi cada dia, a gente bateu muita cabeça no começo. Não foi bem assim, porque... Que ano que inaugurou? Inaugurou em agosto de 2017. Agosto de 2017, a Elisa, que é sua segunda filha, também nasceu em agosto de 2017. Então, além de ser um negócio novo, totalmente diferente, fora da área, que você tinha muita coisa para aprender. Então, abrir esse negócio, toda essa construção de processos, né? E aí também a segunda filha chegando. A Carol tem o Enzo e tem a Elisa. 10 anos, o Enzo tem 10 anos e a Elisa tem exatamente a idade do açougue, 6 anos. Sabe que apesar de ser bem desafiador, teve um ponto muito importante de eu ter ali Elisa naquele momento que a gente não tinha planejado
ela nascer no mesmo momento, porque foi meio rápido, assim. A gente decidiu, acho que coisa de 4, 5 meses a gente abriu a loja. Eu já estava grávida na época que tudo isso aconteceu. Mas por que eu falo que foi... E a parte curiosa que foi engraçado, porque a Elisa nasceu exatamente no dia que nós pretendíamos inaugurar a loja, dia 17 de agosto. E a gente acabou postergando essa abertura para o dia 25, justamente por conta do nascimento da Elisa. Mas eu falo que foi importante, por quê? Porque, apesar de ter aquela questão... A Elisa é segunda filha. Segunda filha já não é aquele todo... Eu, na verdade, nem com o meu primeiro eu já fui aquelas mães mais, assim, mais tranquila. Mas a Elisa, então, segundo filho, já, coitado, né? Toda mãe de primeira viagem já sofre, mas fala que o segundo já é mais tranquilo, que a Elisa foi super tranquilo. Mas foi importante porque... Era um momento que necessitava de muita atenção, porque era muito começo, e eu tinha 7 meses de licença maternidade da Elisa, porque eu tinha 6 meses de licença maternidade pela Gol e mais um de férias. Então, foi super importante. Então, assim, daí eu tinha lá uma pessoa que me ajudava, às vezes ficava ali no açougue mesmo, cuidando da Elisa, parava para amamentar e já voltava a trabalhar. Então, nesse começo, inclusive, quem ficava no caixa era eu, muitas vezes. Então, assim, eu me considero uma pessoa com muita empatia, então eu conseguia sentir ali o pessoal, se o pessoal estava gostando, não estava, o que dava pra gente trazer para melhorar ali o dia a dia, né? Mas esse começo não reflete nem de perto tudo que a gente faz agora. Então a gente entrou muito voltado para carne de churrasco, daí a gente sentiu a nossa principal dor era, porque quando você trabalha nesse ramo, você compra lá a gente fala o traseiro e o dianteiro do boi, né? Tô falando agora só da carne bovina. Então, assim, você vende os cortes do churrasco, que são aqueles cortes mais nobres, mas tem muitos outros cortes que você tem que aproveitar para fazer a venda das carnes do dia a dia. E a gente não tinha isso. A gente vendia muito sexta, sábado e domingo, vendia muito os cortes. Claro que tinha venda durante a semana, mas não era uma venda que conseguia cobrir essa saída. Então, a gente começou procurar meios ali. O que a gente vai fazer? A gente vai acionar restaurantes? Vamos vender esses cortes do dia a dia que estão sobrando aqui dessas partes do boi para restaurante? O que a gente vai fazer? E carne é um produto perecível. Então, você tem que se agilizar ali e até o cliente percebe muito isso, né? Tem as preferências, os açougues dele, justamente porque tem toda essa questão da carne fresca. Isso é uma coisa que você não tem como maquiar, né? Então, foi assim que a gente foi desenrolando nossos outros projetos. É que eu acho assim, que quando você vai nessa linha, né, tipo, assim, além de ser uma novidade, o tipo de serviço, o tipo de produto que você estava vendendo, tudo isso para aprender. Aí, por mais, segundo filho é mais tranquilo, mas eu não sou mãe, mas eu acompanho e acompanhei bastante você nessa época, inclusive, ser mãe é hormonal, é responsabilidade, muda completamente a rotina da sua vida, da sua família, do Enzo, que era mais velho, mas não era tão mais velho, era 4 anos, ele tinha 4 para 5 anos, né? Uhum. Então, tinha que administrar tudo isso para funcionar. Uhum. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que foram passados. Ajudou bastante por causa da licença maternidade, mas eu imagino você como mulher, você a inaugurar, começar um novo negócio, já te traz medo, frio na barriga, né? E aí, uma barriga que acabou de parir um bebezinho. Uhum. Então, imagina como que funciona todos esses medos juntos, né? Uhum. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios. Uhum. Aí, ela nasceu no dia que era para inaugurar a família. Por isso que o nome era Família? O pior que não. Que não. Mas por que mudou de Família Corte Nobre para Tio da Carne? Faz quanto tempo que mudou? Só pra gente entender. A gente mudou o nome de Família Corte Nobre para Tio da Carne em abril desse ano. Mas agora só voltando um pouquinho naquele fato que você falou do desafio, realmente, quando você falou, eu não me atentei. Mas para nós, além de toda essa correria que se transformou, a gente não estava numa situação nem um pouco confortável nessa época, financeiramente falando mesmo. Então, tinha mais esse empecilho. E eu acho que o principal, mudou muito a nossa rotina. Porque, assim, eu não trabalhava final de semana, meu marido também não trabalhava. E, de repente, a gente se viu num negócio que eu comparo muito o açougue até com uma panificadora, que é aquela, né, direto. Porque a loja fechava às 7h30 da noite, abria para uma loja de açougue abrir 9 horas, os açougueiros têm que estar lá às 7h30, 7 horas da manhã para montar açougue, para montar o balcão. Então, assim, a gente ainda teve que ter esse outro desafio aí de organizar essa nova rotina que criou-se com filho,
com trabalho e com tudo isso. Realmente foi bem difícil esse começo. Hoje a gente já tem um pouco mais de liberdade, a gente consegue, a gente se permite, né? Temos já uma quantidade de funcionários que permite isso também. Mas falando um pouquinho da mudança de nome que você comentou, então o que aconteceu? A loja de Curitiba hoje ela tem 6 anos, como a gente já falou. Aí a loja de Balneário Camboriú tem 2 e a loja de Porto Alegre fez 10 meses agora. Quando a gente começou com essa ideia de expansão, a gente começou a encontrar muitos nobres. A gente brinca que tinha muito nobre no mercado. E a gente começou a perceber isso. Daí, já nos lugares que a gente estava indo buscar loja, por exemplo, em Balneário, em Curitiba, muito nobre. Tanto na parte de açougue como em outros ramos, desde barbearia, tudo. A gente não conseguiu fazer o registro da nossa marca. A gente teve por 3 vezes o registro no INPE indeferido, porque eles falavam que o corte nobre era um nome muito generalista. Então a gente não conseguiu. A gente tentou várias vezes. A gente começou com corte nobre, depois colocamos o Família Corte Nobre, depois colocou um boizinho para tentar dar uma melhorada, ver se eles conseguiam reconhecer pela logomarca. E a gente teve o pedido indeferido por 3 vezes. E daí, com essa questão da expansão, a gente viu a necessidade de um registro da nossa marca. Porque, como que a gente vai começar a investir tanto em marketing, né? E a gente não tem nem a marca não é nossa. Se o Zezinho da esquina quiser abrir um açougue com o mesmo nome nosso, ele pode. Então a gente pegou, definiu, pediu ajuda para nossa agência, né, para fazer o rebranding. E daí eles vieram com essa questão muito curiosa, porque eles falaram, bom, Família Corte Nobre. E cada vez que a gente ia se comunicar em rede social, a gente falou assim, daí, salve família! A gente sempre chamava os nossos clientes, venha fazer parte da nossa família. E daí como que você conecta agora um outro nome que faz essa ligação também? E daí o nosso sobrenome do meu marido, na nossa família, é Till. T-I-L-L. E daí a agência teve essa grande sacada de fazer, bom, tio continua da família, não deixa de ser, é o tio da carne, né? E daí fazer essa conotação aí com tio, com carne, e daí o trocadilho com o sobrenome mesmo, que vem com 2 L's, né? Então no começo todo mundo estranhou um pouco, mas agora agora que passou um pouquinho no começo foi a gente até pode falar isso depois um pouco, a gente ficou um pouco com medo, de receio por causa da mudança, do pessoal não nos conectar mais com o nosso trabalho, que a gente já vinha fazendo, né? Mas agora já está todo mundo já conectado, já entende. Inclusive, a gente já percebe que as pessoas já nos reconhecem mais como marca agora. É bem interessante, mas o motivo da mudança foi esse. E porque saiu, então, veja, quando a gente coloca a importância de você pensar num nome, né? E a importância de você contratar pessoas especialistas para isso, né? Ter uma agência especializada para fazer o rebrand da sua marca trouxe muito mais assertividade. E aí é o que a gente falou lá no início. Contratar pessoas que são especialistas para executar aquilo que elas têm que executar. Quando a gente está treinando alguém, eu estou treinando alguém, algum funcionário para fazer alguma coisa, eu ensino e eu digo, olha, até aqui eu criei isso daqui. A partir de agora, você leve melhor do que isso. A gente tem que conseguir contratar. Fran, não tenho grana ainda para contratar especialistas, como você falou. Foi um investimento bem maior do que a gente imaginava para o budget que a gente tinha para investir no início, porque era tanta coisa para investir, mas o principal é ter alguém ali especialista para entregar aquilo que a gente precisa. E hoje, depois do tempo, vocês, por mais, é difícil, a gente ficou com medo de não conectar. A agência trouxe isso, fantástico. Para mim, conecta muito, muito mais até, porque conheço vocês há muitos anos, sei o sobrenome, mas parece menos igual a todo mundo. E que é o diferencial de vocês. Vocês têm várias coisas que vocês trouxeram para o mercado, né? Por necessidade, por coisas da época, que veio junto com o delivery, que hoje é o maior... do sul, mais reconhecido do delivery. Sul do Brasil. Hoje, 90% da nossa venda é delivery. Então, assim, a gente desmistificou essa questão cultural que as pessoas tinham de ir até o açougue, comprar carne, deixa eu lá ver. Isso mudou muito, foi na pandemia? Como é que foi? Na verdade, antes da pandemia, a pandemia serviu para a gente se consolidar como delivery, eu digo assim, para o pessoal bater o martelo e falar, é isso, né? São eles que vão trazer carne para mim. Mas foi bem antes da pandemia. Na verdade, hoje o core do nosso negócio foi uma pena a gente não trazer, né?
um kit no formato que a gente vende. Mas hoje o core do nosso negócio, o nosso produto beta mesmo, são os kits. Então, nós fomos os pioneiros, é até engraçado hoje, porque você vai falar, porque eu faço kit, a gente vai comentar, a gente faz aqueles kitzinhos que entrega assim, aí as pessoas falam assim, eu já comprei assim lá perto da minha casa, mas assim, isso foi uma coisa que nós trouxemos na época, depois que a gente lançou os kits, a gente ficou sabendo lá em Goiânia de um pessoal que fazia algo parecido conosco, mas não parecido como apresentação. Diferente como uma apresentação, mas já vendiam os cortes separados, que eles inclusive chamavam de kit mistura, mas foi os únicos na época que tinham algo parecido. Agora é bem comum você ver os kits dia a dia dentre as casas de carne, né? Mas eles não vendem assim com tanta força como a gente, justamente porque a gente vive isso. Isso é o que a gente quer vender hoje, né? E os cortes, o kit, ele veio justamente por conta daquela necessidade que eu falei no começo. Uhum. Como a gente vendia muito corte para churrasco, a gente precisava de algum produto que a gente vendesse de segunda a sexta, que aquecesse o nosso negócio de segunda a sexta. E em um determinado fim de ano que a gente fez ali umas ceias de Natal, Ano Novo, a gente montou um kitzinho. E quando a gente voltou do Ano Novo, a gente falou, bom, será que não cabe a gente montar alguma coisa que facilite a vida das pessoas? Pro dia a dia. Pro dia a dia, que traga facilidade e tal. Então, a gente começou, no começo foi bem difícil, no começo a gente precisava cobrar as entregas, porque daí como a gente não tinha uma capilaridade grande, não tinha a constância grande de pedidos, era um ou outro, né? A gente ainda cobrava pelo serviço de entrega. Então, assim, como você falou do investimento, eu acho que talvez uma das coisas que nós temos muito enraizados, eu e meu marido, e que a gente faz muito, é essa questão do investimento. Então, a gente foi para a televisão divulgar, a gente foi para a rede social divulgar. Então, assim, a gente sempre mais ousado nesse sentido e vendo e testando. Vamos ver o que dá certo. Então, a gente montou um kit que, inclusive, até hoje, esse kit foi lançado em torno de 1 ano e meio, depois que a gente já tinha a nossa casa de carnes. Então, a gente, em meados de 2018, acho que até início de 2019, acho que foi, né? Início de 2019, porque daí foi bem o ano, um pouquinho antes da pandemia. Foi começo de 2019, a gente começou a divulgar e a gente começou a perceber que foi dando certo. Eu falo que o boca a boca também, quando você faz um produto de qualidade, o boca a boca ele te ajuda demais, né? Porque daí foi um falando para outro, e quando a gente via, um dia eu tava no caixa, no final de semana, tinha pessoas, o nosso açougue fica no bairro Pinheirinho, e tinha gente do Bacaxeri, tudo bem, eu vim buscar o kit, vim no Bacaxeri buscar. Então, a gente começou a perceber que o pessoal tava com uma aceitação muito grande, porque assim, hoje, para você, eu pelo menos como consumidora, o que a gente pensava na época? Tá, eu vou num açougue que eu gosto, aí eu vou lá, eu já sei alguns cortes que eu quero. Quero um bife de coxão mole, eu quero um bife de patinho. Mas o resto, eu ia olhando lá aquele cardápio das difícil, pessoas, gente. E daí que eu ia lembrando que eu ia pedir. E muito difícil você chegar... Nos nossos kits, a gente já faz uma combinação que é justamente daquilo que mais vende, o que facilita, dá opções da pessoa fazer a troca também. Não como bisteca, não como carne suína. Então, a gente dá as opções que não geram custo adicional para ela fazer essa troca. E ela tem lá um valor fixo, que ela não vai ter surpresa na hora de pagar a conta. Tem um produto de entrega grátis hoje, que hoje todos os nossos kits possuem entrega grátis em todas as nossas lojas. Tem a comodidade ali de já ter os produtos cortados, porque a gente já entrega tudo, 100% de aproveitamento, porque ela não vai precisar comprar uma peça inteira e vai precisar cortar, gastar tempo cortando, limpando, porque a gente já faz isso por ela. E ainda a comodidade de entrar num aplicativo, fazer o pedido e receber na porta de casa. Então... quando a gente fala de facilidade, e os kits trazem muita facilidade. Uhum. Você deixa em casa, já fica tudo certinho, cortadinho, você só precisa temperar e aí depois você faz sua saladinha, seu arrozinho. E hoje, começou com os kits para trazer as outras partes do boi ali, que não era a frente. Como é que você falou? Porque a parte traseira, o traseiro que chama, né?
e a parte da frente do boi o dianteiro. Daí vocês começaram com esse, que é o kit ali do dia a dia, né? Isso. E daí mistura com um pouquinho, você põe bisteca, você pode pôr o frango, mas tem vários outros kits também, né, Carol? Tem várias opções. Eu tenho kit air fryer, kit churrasco, kit hambúrguer, que daí vai tudo, vai hambúrguer, vai queijo cheddar, vai bacon. Gente, é uma delícia. Vai pão pré-assado. Faz umas 2 semanas, né, Carol? É verdade, você Eu fiz lá em casa. Sensacional, aquele pãozinho perfeito, só colocar no forno, 5 minutinhos, né? Ele já vai com pão pré-assado, fica bem crocante para finalizar em casa. Então, assim, hoje a gente procura trabalhar, ser diferente, porque a gente não quer a gente tem uma missão que a gente fala que a nossa missão é facilitar a vida das pessoas, trazendo praticidade, comodidade, sem pagar preço a mais por isso. Então a gente aceitou sentar na cadeira que a gente fala de custo-benefício. Então, né, não somos o mais barato. Claro que se uma pessoa for comparar com o preço de mercado, talvez ela vai perceber uma diferença. Por outro lado, ela não vai precisar ir até o mercado. Simplesmente ela está trabalhando, e hoje o nosso público é exatamente esse. Aquela pessoa que está trabalhando, lembra no meio do dia que não tem carne em casa, ela simplesmente pega o telefone, entra no nosso aplicativo, faz um pedido e imediatamente ela vai receber da nossa equipe de atendimento o horário que ela vai receber essa carne em casa, onde ela desejar receber. Então, vai fazer um churrasco, ela faz tanto por aplicativo quanto pelo WhatsApp. Sim, eu tenho uma equipe dedicada, né? Hoje a gente tem 7 colaboradores que trabalham nessa célula de atendimento. A gente já tem um aplicativo que já ajuda, e hoje a maioria dos nossos clientes já estão habituados, então a gente só faz o receptivo do pedido e agenda o horário com o nosso cliente. E também tem aqueles que preferem mais o contato do WhatsApp, porque tem algumas orientações ali, tem suas preferências com relação a corte, querem ver algum corte, a gente também tem esse serviço. Ela pode também puxar, falar com o nosso atendimento, que a gente vai atender eles do jeito que quiser. Quiser temperado de um jeito diferente, orientar, não quero alho, a gente faz também. E a gente fala aqui de vários diferenciais. Eu particularmente não conheço outro lugar que tem um aplicativo de carne. Tipo, um açougue para você fazer esse pedido. Isso traz também muita facilidade para o teu CRM, para você contatar, para você criar produtos diferentes, você sair da mesmice, que eu acho que um dos grandes diferenciais de vocês sempre foi a inovação. Então, vamos fazer o kit. E trouxeram aí, muita gente tem, né? Quem não deu para patentear a ideia, né, querida? Não. Então, mas os próximos a gente começa a pensar sobre isso, né? Aí você trouxe os kits e aí vocês foram vendo de acordo com a necessidade o que sai. Aí tem um kit churrasco, vai chamar alguns amigos, tem para 10, tem para 20 pessoas. Então, isso também facilita. Tem várias boss que compram, sempre falam, eu pedi ontem. A Cissa é uma que é compradora, ela sempre, eu pedi ontem, alguma coisa assim. Não, tem muita gente do boss. A gente costuma falar assim que a gente desburocratizou a compra de proteína animal. Então, assim, hoje, toda aquela ideia de é o público masculino que tem que ir ao açougue porque sabe escolher carne. Eu falo que a gente conseguiu chegar num ponto de credibilidade com o nosso cliente, que ele sabe que ele vai comprar, ele vai receber do jeito que ele quer. A gente já sabe, ele vai lá colocar no nosso aplicativo, ele tem opção, eu quero uma alcatra, mas você quer uma alcatra para grelha, para bife ou cortada para estrogonofe? Então, assim, ele consegue já escolher, ter essa liberdade para escolher o formato que ele quer, inclusive se ele quiser temperar, coloca no campo tem opção temperado, coloca no campo da observação a forma que ele quer. Ele pode personalizar o pedido, a gente tá falando muito de kit, né? Mas hoje ele pode personalizar como qualquer outro açougue. Eu quero 1 quilo de contrafilé sem osso, eu quero uma carne moída de patinho, porque eu vou fazer minhas marmitas. Eu não tenho pedido mínimo. Eu falo R$80, acho que é um valor bacana, mas no pedido personalizado acima de R$150 eu também não cobro a entrega. Então, nos kits nem no hambúrguer que custa R$59,90 eu não cobro a entrega. Justamente porque, como a gente vende muito hoje, nas cidades onde nós estamos baseados, a gente conseguiu aí administrar essa logística. Então, normalmente, o entregador já vai com outros pedidos para a mesma região ou para um bairro do lado. Então, a gente já consegue organizar isso. Mas que é um dos grandes diferenciais de vocês. Exatamente. Ter essa
essa logística montada, que eu acho que é o mais difícil hoje para todo mundo que trabalha nessa área, né? Exatamente. Não, e esse foi um desafio muito grande para nós no começo. Esse foi mais um passo de ousadia, porque quando a gente identificou que as pessoas estavam atravessando a cidade para ir até o nosso açougue, a gente falou assim, nossa, então, se a gente abrir uma oportunidade para a gente levar até elas, a gente não fica só com o público que está conectado aqui ao bairro ou às regiões próximas, a gente pode chegar em outros lugares. Tanto que até hoje a gente não viu a necessidade, tem muitas pessoas que nos perguntam, tá, mas por que vocês não têm uma outra unidade lá do outro lado de Curitiba? E a gente fala, não tem necessidade, porque hoje a gente, dentro da nossa loja de Curitiba, inclusive, a gente tem a nossa parte da loja, mas daí tem a parte de equipe separada do delivery, que daí ela não fica com esse atendimento de balcão, ela fica ali dedicada ao atendimento do recebimento dos pedidos, né? Mas não tem necessidade, porque a gente já conseguiu se organizar de uma forma que a gente dali mesmo a gente consegue distribuir, não só para Curitiba ainda, a região metropolitana tem muitas metropolitanas que a gente atende também. E outra coisa, então assim, a gente traz vários diferenciais e várias inovações que vocês trouxeram. E eu já sei de algumas, mas eu queria que você me dissesse o que vem aí agora para 2024. 2024, como eu falei desde o começo, acho que ousadia é o nosso sobrenome, né? Então, assim, a gente quer não só manter o que a gente já construiu até aqui, mas aproveitar o máximo que a gente pode aproveitar com relação a vendas mesmo nas lojas que a gente já possui, né? A gente até tem vontade de abrir outras lojas, mas a gente fala assim, vamos primeiro extrair tudo que a gente pode dessas nossas unidades, ter certeza absoluta que a gente não tem mais nada o que fazer, que não sai mais nada daqui para daí a gente abrir outras, mas principalmente a gente tem recebido muito. Começou, na verdade, você falou na época da pandemia, na pandemia acho que foi onde a gente se consolidou como delivery, porque daí as pessoas não tinham, na verdade, elas não podiam, não queriam sair de casa, então elas começaram aí, gostaram, experimentaram os nossos produtos e daí viraram clientes fiéis, foi ali onde foi o boom mesmo do nosso faturamento. Mas, e daí agora, como a gente desenvolveu um modelo de negócio mesmo diferente, né? A gente começou a receber não só aqui de Curitiba, mas como de outras regiões, primeiro um pedido de franquia. E a gente nunca... Teve uma época que a gente até começou, a gente recebia tanta questionamento sobre o modelo de franquia que a gente até começou a desenvolver, a gente fez até COF, estudou, contratou mentoria, a gente investe muito nisso mesmo. Mas daí a gente entendeu assim que não ia ser legal, por quê? Porque primeiro que franquia, eu vejo que já é um modelo que está até meio desgastado, que as pessoas estão... Eu tenho um exemplo de uma vizinha minha que comprou e ficou insatisfeita, porque assim, na hora da venda é aquela coisa mais linda, depois a assistência é muito difícil. A assistência é muito difícil, daí imagina para um negócio da carne, que é um produto perecível, que envolve cortes, é muita coisa que você precisa ensinar. Nós demoramos muito para aprender. Então, a gente não queria nunca entrar num negócio que a gente ia enganar as pessoas. Então, o que a gente percebeu? Aí, franquia, a gente não quer entrar nessa seara. Mas agora a gente começou a receber muitas pessoas, por exemplo, eu tenho um açougue aqui em Goiânia e eu gostei do modelo de vocês, posso falar com a agência de vocês? O Rafael vai estar por aí, eu vou estar em Curitiba daqui 2 semanas, a gente consegue fazer uma reunião com ele? Todo mundo começou a querer procurar a gente como um modelo de negócio, para ter um network, para ver o que pode fazer para melhorar no açougue, né? Então, a gente está desenhando nesse ano um modelo de licença que na verdade, a pessoa continuar com a marca dela, tentando te explicar um pouquinho, ela vai continuar, ela já tem, um modelo para pessoas que já possuem açougue, então a gente já não entra com... área. Exatamente. Então já tem a experiência de ter uma loja de carnes. Isso. E essa loja de carnes, algumas são as nobres, aquelas que todo mundo já tem o nome nobre. Uhum. E porque tem muita também, tem o açougue normal, o açougue que era normalmente vem de família, do vô, pro pai, pro filho tá ali, daí o cara quer uma inovação e vê vocês assim também com esse diferencial se destacando no mercado. Tem a boutique da carne agora também, tem muita boutique de carne, né, que deixa o negócio mais gourmetizado, enfim. E hoje vocês trazem um modelo de negócio que pode ser aplicado em qualquer um dessas. Isso, exatamente, porque na verdade os açougues, justamente por conta da cultura das pessoas irem até o açougue, elas não conseguem
desenhar esse formato da venda no delivery, de se especializar mesmo com o aplicativo e como abordar e como chegar nesse cliente que jamais iria na loja dele, porque esse cliente está do outro lado da cidade. Então, o cliente prefere ir num açougue mais próximo do que no dele. Então, assim, até foi um gatilho que startou para nós mais ou menos em agosto do ano passado, agosto ou setembro do ano passado, a gente teve num evento e daí, no momento que a gente faz aquela troca de network, que eram pessoas com açougue no Brasil inteiro, que estavam ali, a gente começou a conversar e quando a gente mostrava a nossa página, como a gente mostrava o produto e a maneira como a gente vendia, e a hora que a gente falou que 90% da nossa venda era delivery, as pessoas ficaram horrorizadas. Nossa, mas eu não vendo nada pelo delivery. Nossa, eu mesmo que atendo o WhatsApp, eles falavam assim, sério? E daí foi muito engraçado que nos intervalos as pessoas se aproximavam de mim e do Rafa para ficar tentando assim, tá, mas como que vocês fazem isso? Como que vocês fazem aquilo? E depois começou a vir contatos e a gente começou a perceber essa demanda por tentar entender um diferente. Então agora, para 2024, a gente tá com esse projeto de licença da Tio da Carne, que nada mais é que a pessoa manter o açougue dela, ela já vai ter a estrutura, só que nós vamos ensiná-la a trazer a venda através do delivery, só que entregando um produto que ele vai fazer, mas com o enxoval da Tio da Carne, que já é uma empresa especializada no delivery. Então ele continua com a loja, ele não precisa mudar nada na loja dele, mas ele daí entra com a expertise da Tio da Carne, que tem aí como core a venda de carne no delivery. Um passo a passo, que é completamente diferente do que a venda do balcão. E o que a gente vai trazer, principalmente, o que é o grande X da questão aí, a gente vai trazer faturamento de 2 açougues em um. Porque a gente traz uma venda que ele não atinge o cliente que já vinha na loja dele. É uma venda adicional que ele não teria com clientes que provavelmente nunca conheciam o açougue dele. Uma coisa que é muito legal também do kit, que dá essa oportunidade, eu não sabia fazer churrasco até um mês atrás, que eu obriguei meu pai a me ensinar. Então, fazer ali fazer o fogo com o carvão e tal, e eu só vou mesmo para comer. Achei bem difícil, inclusive. Então a gente pode marcar, porque eu já faço, tá? Eu em casa, que bom. Vamos fazer um churrasco das boss e eu pilotando a churrasqueira. Não vou convidar ninguém para o churrasco lá em casa. Não vou. E gente, a bagunça. Porque eu não sei fazer, então imagina a bagunça que eu fiz, né? Mas eu vou melhorar isso. E que é uma coisa muito legal, porque o kit dá essa oportunidade. Sim. Porque se eu não sei comprar a carne, e eu juro, eu não vou saber comprar carne, o kit já vem pronto. E aí você me disse também uma vez que o seu público feminino, que normalmente é açougue, ele tem um público masculino. Principalmente o açougue que atende balcão. Porque normalmente vai o homem, que era o público que você tinha antes, que era o público de churrasco de final de semana. E aí o homem vai, ele escolhe a carne que ele vai fazer no churrasqueiro, porque é o mais tradicional. Mas hoje o mundo mudou. Exatamente. Então eu tenho várias amigas que fazem churrascos maravilhosamente bem. Inclusive, saudade, Camila. Saudade. E, cara, ela tem a própria faca, é um negócio. Mas o que a gente tem que entender? Que como o público também mudou, você mostrando essa possibilidade facilita para esse público. Sem dúvida. Aqui eu não sei comprar, mas o Tio da Carne já me mostra que eu tenho que comprar para um churrasco. Perfeito. Gente, tem esse kit de churrasco, ele vem, que é uma coisa impressionante, vem até com a pimentinha, vem com a pimentinha? Tem kit espetinho, que a pessoa só escolhe o sabor. Tem o kit churrasco, ele vem com uma série de cortes premium, que vai desde o prime rib, que é um corte que vai com osso, com a picanha, que é um corte mais nobre. Aí um franguinho, que é a sobrecoxa desossada temperada. Nossa senhora, é muita coisa para de falar, mas é muito bom. Mas o que eu quero dizer assim, público feminino comprando carne. Hoje é maior o teu público feminino? É bem misturado, mas puxa mais para o lado da mulher. Porque eu vejo, e até o nosso público masculino, é até interessante você comentar isso. Normalmente, são homens mais jovens, e a gente, inclusive, já definiu aqui alguns detalhes da nossa persona. E são aqueles que normalmente gostam de se cuidar, até porque a gente tem o kit fit, a gente sabe que tem muitos homens com esse viés hoje também, né?
E mais a mulher, a gente sabe que a mulher também ela tem muita, principalmente no que se trata de cozinha, coisas da casa, ela tem voz ativa e ela também tem o poder do convencimento do marido. Então, assim, eu percebo que muitas mulheres, às vezes elas estão pedindo, me manda os kits de churrasco, eu vou mandar pro meu marido, daí eu já volto com vocês. Entendeu? Então, assim, eu acho que o público feminino é o que mais pesa, mas hoje é bem misturado também. E assim, eu digo que desde essa facilidade em você não saber, não conhecer para comprar direito, então você erra menos se você compra um kit. Sem dúvida. Não só no churrasco, mas também no kit do dia a dia, porque o kit do dia a dia facilita muito. Então, eu trabalho com muitas empresárias. Então, eu sempre digo, o meu slogan é, eu organizo processos dentro da sua empresa, organizo para isso, então você vai ter o resultado. Aí o slogan vira o quê? Eu faço você ter mais tempo e mais dinheiro para você gastar. Então, que é o que todo mundo quer hoje. Exatamente. As pessoas precisam de tempo, né? E cozinhar é prazeroso, é gostoso cozinhar. Mas, às vezes, por mais que você queira, no dia a dia, não é uma atividade fácil. Não. Porque aí você pegar a carne, limpar porque você não quer, cortar do jeito que você quer para você fazer para o seu dia a dia, não tem tempo suficiente. Exatamente. E aí, além de ser prático, também economiza muito. Então, é econômico. Sem porque dúvida. Hoje um kit que ele vem com a gente tem opções de kits dia a dia a partir de R$ 109,90. R$ 109,90, que é um tipo, pra mim, que moro sozinha, dura muito, dura bastante, porque cada porção ainda vai faço com meio duas. quilo, vão 5 bandejas de meio quilo. Não, na verdade, o nosso kit, um dos kits que a gente mais vende hoje na casa, a gente chama de kit semana. Mas é até curioso o nome, porque o pessoal fala, nossa, esse kit que vocês chamam de semana dura um mês aqui em casa. Dura um mês, dura um mês realmente. Então, essa facilidade que traz pro dia a dia. Então, como eu trabalho muito com empresárias, é correria. Então, por mais que você queira fazer. Então, para momentos que você queira fazer, também tem os kits. Que tem o kit hambúrguer, eu tô apaixonada. Kit air fryer é um que a gente vende super bem. E assim, é isso que você falou, o pessoal tá buscando isso, o mundo mudou. Então assim, hoje eu falo que eu sou uma das principais consumidoras do meu produto, porque eu chego lá, tem eu vendo lá nesse kit air fryer, vai um rocambole de rúcula com tomate seco. Aí você pega, não precisa fazer nada, você joga na air fryer, você já deixa um arroz cozido ali que você vai congelando, descongela uma porção, coloca um rocambole desse na air fryer, tua janta tá pronta. Nesse mesmo kit, vai a gente chama de vulcão bovino, que vai com bacon e queijo. Você até postou uma vez. É muito bom. Coloca na air fryer, isso. Eu até brinquei, falei com o pessoal que trabalha comigo essa semana que eu vou fazer um vídeo que eu falo que a air fryer foi a maior invenção da humanidade. Porque, cara, você joga tudo lá. Você falou de churrasco, você não precisa fazer churrasco. Dá pra você fazer churrasco na air fryer, sabia? Já fez um prime rib na air fryer? Não. Maravilhoso. Vou soltar essa receita lá na página da Tio da Carne também. É perfeito, fica super suculento. E aí a gente fala de novo de praticidade, tempo, quando a gente vai para o aplicativo. Porque quando vocês estavam lá implantando o delivery, então imagina a dificuldade para você entender como funciona a logística, você receber o pedido, ir para a separação, voltar, sair com o motoboy, fazer a rota do motoboy, que esse é o modelo de negócio que vocês vão apresentar para empresas que ainda não trabalham, né? Exato. Com a parte de delivery, que essa é a inteligência do negócio como um todo, né? Mas, então, você economiza o tempo da pessoa também indo no aplicativo. Porque ela vai no aplicativo, ela já faz o pedido. Então, vocês entregam tempo. Sem dúvida. E quem entrega tempo, entrega vida. Então, exatamente. Isso é muito, muito, muito bom, assim. E uma coisa muito legal também que a gente tem de vocês é essa experimentação em outras cidades. Porque daí muda tudo, né, Carol? Aqui você já tinha aprendido, você já sabia como que era a rota, completamente. a logística. É isso que vocês aprenderam, vocês já testaram em outras cidades. Mas a ideia da abertura foi isso. Levar esse modelo de negócio para qualquer cidade. Porque vocês já entenderam como que é em Porto Alegre que eles chamam? Não, cara, tudo os nomes diferentes. Não é teleentrega. Lá não é entrega, lá é tele. Tele. Lá é tele, eles chamam de não é delivery, é tele. Lá eles não falam moída, eles falam guisado. Lá eles não falam contra filé com mignon, eles falam eles chamam de bisteca ou eles chamam de, como que é o nome daquele outro corte que eles chamam?
Agora deu um branco. Chuleta. Eles chamam de chuleta com o mignon. Então, assim, cara, foi muito assim. Eles não chamam... a linguiça, tipo, grossa, que eles chamam de salchichão lá. Tipo, é tudo. E, assim, claro que a gente teve... nós estamos indo pro mercado deles. Então, a gente teve que aprender a se adaptar a tudo isso. E isso que você falou é mais pura verdade. Então, a gente testou. Na verdade, a intenção não era essa, a intenção eram ser lojas nossas mesmo, e que a gente queria abrir em outras cidades. A gente acabou testando a gestão remota, porque hoje toda a nossa parte administrativa fica em Curitiba, então a gente tem gerentes em loja, mas a gestão mesmo, a parte financeira, a parte administrativa que administra isso, fica aqui na nossa sede. WhatsApp também, né? O atendimento do cliente de Porto Alegre e de Balneário Camboriú. Apesar do DDD ser das cidades... a gente tentou fazer, até curioso isso, a gente tentou fazer uma central de atendimento, mas principalmente os gaúchos, eles são muito desconfiados, eles falavam, nossa, mas outro DDD, de onde vocês são? Mas eu posso pagar quando chegar, porque não queriam pagar antes com medo de pagar no aplicativo e não receber. Então, a gente definiu que a gente ia mudar isso, então a gente tem um telefone com DDD de cada cidade, mas a nossa célula de atendimento, toda a nossa equipe de atendimento fica em Curitiba. Fica em Curitiba. Uhum. E aí, dessa forma, você consegue mostrar que o teu modelo de negócio funcionou. Funciona. Porque a expertise que vocês trazem para o mercado hoje, além dos diferenciais, além das inovações, além de aplicativo, kit, etc. E é uma constante inovação, né? A gente nunca para. Nunca para. Sempre a cabeça, assim, às vezes eu falo, e como eu e o Rafa, a gente trabalha junto, às vezes a gente tá em casa 10h30 da noite, 11 horas, e ele fala, sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Às vezes eu Já falo... vira uma reunião. Não, exatamente. Às vezes eu tenho que falar, vamos falar disso amanhã? Porque senão a cabeça já começa a fervilhar, e nós dois temos esse perfil. Na verdade, mais ele do que eu ainda. Ele é mais aventureiro ainda. Então a gente tem que ficar se segurando. E qual que é o conselho que você dá hoje para uma pessoa que está começando a empreender? Porque quando você começou dentro da família, que era do seu pai, ele começou e você estava ali, e você depois assumiu a empresa, e aí agora você tem o seu negócio. Então é o negócio da sua família, é teu, do teu marido. O que você dá de conselho para uma pessoa que está começando hoje? Uma mulher empresária, independente da idade, ou começando ou em transição de carreira. Trabalhei muito tempo numa empresa, ou trabalhei na minha própria empresa e agora eu quero mudar de setor. Qual o conselho que você dá? Acho que o primeiro, contrata a Fran e um plano de negócio. Aí você vai depois, você entra em contato comigo, vai lá. Aqui, em algum lugar aqui tem o meu contato. A gente faz um bom plano de negócio. Não, mas não é para puxar sardinha, porque, como eu falei, teve meses no começo, como a gente não estudou quem que era a nossa persona, que tanto se fala, porque num plano de negócio você vai estudar quem que vão ser seus possíveis clientes, quem você quer atingir, né? Porque tem as pessoas, tem classe A, B, C, D e E. Quem são os teus clientes prospects, né? A gente não sabia de nada disso. Então, assim, a gente apanhou muito por essa falta ali do começo. Acho que a gente sabia o que queria, mas a gente não se aprofundou. Então, a gente aprendeu muito com a rotina diária ali, o que a gente precisava. Então, meu conselho, faça um plano de negócio, estude a respeito desse negócio, vê se é um negócio rentável, porque a carne mesmo hoje, claro que a gente aprendeu, né, a trabalhar, mas ele tem uma margem pequena. Então, assim, no começo a gente não achava que era assim. Então, a gente se iludia muito no começo. Então, hoje a gente tem base para fazer, mas no começo a gente não tinha. Então, é importante você ter muito essa questão do estudo. Muito disso, só interrompendo um pouquinho, quando a gente está abrindo um negócio, a maioria das pessoas que eu vejo, e eu fui assim também, a gente super valoriza, a gente acha realmente que vai ganhar muito mais, que vai ter uma lucratividade muito maior do que a realidade, porque a gente está apaixonado. Então, a paixão do negócio, de você iniciar, acaba cegando muitas coisas. É igual apaixonar por aquele boy, querida. Você lembra aquele feio que você achava bonito? É a mesma coisa. Porque aí você acaba ali porque você a ilusão, quer, né, realizar. E outra coisa muito importante que a gente tem que aprender a lidar é com o nosso ego. Porque Exatamente. Eu vejo as pessoas investindo muito mais numa linda vitrine do que em conhecimento para saber sobre o produto, sobre o serviço, ou contratação de especialista para que ele ensine. Igual você falou, a gente teve que ser muito humilde, a gente foi muito humilde, mas você sempre foi, amiga, que eu te conheço de criança. Então, isso é uma virtude sua, uma qualidade sua. Mas aprender, escutar,
Sabe? É tão importante você estar perto de pessoas que também estão empreendendo. Por isso que eu digo, boss é muito importante. E eu tenho amigas que trabalham na CLT, não são empresárias ainda, não sabem se um dia vão ser, mas elas querem ter contato para ver como que funciona o mundo. E isso, você aprender com o erro do outro, com a experiência do outro, você vê o caminho que aquele cara ele já construiu, é fantástico. Você erra menos. Não é que você não vai errar, você erra menos. Erra menos, e é por isso que é certeza. importante com quem você anda. Né? Sem dúvida. E quem você contrata para estar à frente ali do seu negócio. Nas próprias reuniões do Boss, sempre tem muita troca. Teve um dia que eu sentei com a Jane, lembra? Ela me ensinou sobre um aplicativo de foto. Essa troca é realmente muito importante, mas assim, e outra coisa, complementando isso que você falou, que é do que é necessário, eu falo teste. Porque, assim, eu sou muito perfeccionista, o Rafa já é muito, assim, melhor feito do que perfeito. Então, eu aprendi muito com ele nessa ponta. Eu sofro, porque ele falava, vamos colocar esse negócio pra rodar. Não, tá pronto. Não, falta uma foto tal. Ele falava, não, tá pronto, vamos colocar. Ele colocava, e daí eu ficava pé da vida com ele, e daí ele, o motoboy, entregador tá desse jeito, não, mas o entregador tem que estar assim, não, mas vai desse jeito, depois a gente vê, e aquilo me incomodava, mas quando eu via, o negócio tava acontecendo, então assim, não deixa ficar tudo perfeito para colocar, Nunca vai estar. E pega o conhecimento de tudo isso que você falou, de pegar pessoas que podem te ajudar nessa ponta, e testa, vai pra ação, porque não adianta a gente também ficar ali com um monte de coisa, sabendo um monte de coisa. Hoje em dia eu faço Reels pra nossa página e dá super certo. E eu nunca sabia. Eu sou uma mulher eu falo 42 anos que era até meio avessa a tecnologia. E agora a gente vai indo e se descobre. E hoje a gente tá numa era muito... que facilita muito, a era digital aí, que você vai num Google da vida e você descobre, entendeu? E essa troca também, que você comentou, é muito importante. Carol, quero agradecer. Quero te convidar para a gente fazer um churrasco. Bora. Para as boss. Bora. E quero que você deixe aqui suas redes sociais. Como é que faz para achar o Tio da Carne? Você também? Tuas redes sociais? Eu sou meio low profile, não sou muito ativa. Até uma travada. Você também? Eu vou adorar ter todo mundo que está assistindo aqui no da Tio da Carne. Então, o nosso Instagram e nosso Facebook é @tiodacarne, TILL. Não é arroba, só @tio da carne, ó, já ia falar e-mail aqui. @tio da carne com TILL, que é o nosso sobrenome, e o meu é Carol Zaretti com 2 T de tatu aí e de índio no final. E para quem quiser me achar, Franciele Voz e também no Boss Club Woman. Gente, esse foi mais um episódio do podcast das Boss. Muito obrigada, Carol, Bora por ter participado. Bora pedir um kit, galera. Vamos conhecer os kits. Obrigada. Obrigada, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final. E obrigada, Rafa, que está aqui escondidinho. Obrigado. E um beijo, gente. Espero vocês no próximo episódio.